All News. Bom, as pesquisas, como a gente sempre fala aqui, né, Madá, elas mostram tendências. E a tendência é essa, né? A gente tem visto isso nas outras pesquisas, tendência de subida de Pablo Marçal e queda dos demais candidatos ali, ou eles conseguindo se manter dentro da margem de erro. Mas o que mostra essa pesquisa? Qual é a tendência da eleição em São Paulo, Madá? A tendência é o Pablo Marçal crescer. Ele é um candidato que já tem musculatura para o segundo turno. E a Tabata Amaral, ela entendeu que o tema da eleição de São Paulo é Pablo Marçal. Ela é a única dos adversários dele que entendeu isso. Que ele conseguiu colocar a persona dele como tema da eleição. E ela está batendo nele sem parar. E ela também teve um crescimento expressivo. Olha aí, Fabiola, cresceu mais de 4 pontos percentuais. Ela está aproveitando para ser arrastada aí no crescimento com ele. O Boulos murchou, o Nunes também murchou. O Nunes é aquele político tradicional que nessa nova política aí muito elétrica, talvez ele tenha alguma chance quando a gente tiver o horário eleitoral começando, ou mais para o final da eleição, quando aquelas lideranças de bairro, elas entram em, vamos dizer, elas entram ali em campo para decidir o voto. Lembrando que o eleitor brasileiro decide o seu voto na última semana da eleição. Para legislativo, então, ele decide no dia anterior. Então, é diante disso que a gente está agora, de uma campanha diferente, de uma campanha que tem o desafio de ter pela primeira vez um infoproduto na política. Muita gente me pergunta o que é isso de infoproduto. Gente, infoproduto é um tipo de produto de mídia social, que são cursos, que são livros, que são palestras, sempre centradas em uma persona. Ele não é o jornalista que ficou famoso, o humorista que ficou famoso e foi para a internet, o cara que era, sei lá, um grande esportista, teve visibilidade e foi para a internet. Isso é um mundo. O infoproduto é um outro negócio. É o cara que na internet ganha público e este público começa a ser atendido com um produto que é basicamente a cara dele. E pelo que a gente viu, os outros candidatos não sabem lidar com isso e a Justiça Eleitoral sequer registra a existência de algo que é tão presente na nossa sociedade, né? Interessante a análise aí da Madá sobre a Tabata e sobre a pesquisa, a tendência, como ela colocou aqui, Pablo Marçal no segundo turno. Você concorda, Josias? Acha que com essas últimas pesquisas isso vai ficando cada vez mais claro? E a grande questão é, então, agora, quem deve ir para segundo turno com Pablo Marçal? O que eu avalio, Fabiola, é que há 30 dias nós tínhamos um cenário que apontava para um segundo turno, que seria presumivelmente disputado entre o Guilherme Boulos e o prefeito da cidade, o Ricardo Nunes. E hoje esse cenário se desfez com o fenômeno do Pablo Marçal, o crescimento dele. Hoje há uma perspectiva de um enfrentamento entre direita e esquerda no segundo turno, mas esse personagem que representará a direita, ele está indefinido agora. E mantido o viés de alta do Pablo Marçal, que cresceu em 2 semanas 5 pontos, segundo o Datafolha, mais de 5 pontos, segundo essa pesquisa que nós analisamos hoje, mantido esse viés de alta do Pablo Marçal, em algum momento ele pode, no Datafolha já ultrapassou numericamente, mas está ali dentro da margem de erro, em algum momento ele pode realizar uma ultrapassagem que seja consistente e que o coloque potencialmente no segundo turno. Então, eu diria que esse é o cenário de hoje, de uma definição em segundo turno e com a presença provável do Guilherme Boulos, porque não me parece que a Tabata, embora ela esteja com uma estratégia muito acertada do ponto de vista do marketing que ela enxergou, que precisa se contrapor ao Pablo Marçal, ela está lá embaixo nas pesquisas de intenção de votos, então ela precisa atirar para o alto. E para que o tiro dela não ricocheteie, ela tem que atirar em quem está crescendo, tem que atirar no Pablo Marçal, que é o contraponto de tudo o que ela representa, né? Então, ela está fazendo e está fazendo bem esse contraponto. Se isso vai ter êxito eleitoral ou não,
é outra questão. Mas, como dissemos mais cedo, Fabíola, ela sairá dessa eleição, seja qual for o resultado, maior do que ela entrou. Porque ela está fazendo a leitura correta do processo eleitoral, está atirando um personagem que está contribuindo para o desvirtuamento do processo eleitoral. Está fazendo o jogo dela. Se o jogo vai ter efeito ou não, né, dificilmente terá, né, porque ela não demonstra ter gás para, a essa altura, retirar o Boulos do segundo turno, até porque a proposta dela é de fazer não o representante da esquerda no processo eleitoral, mas a antipolarização, aquela pessoa que tem bom senso para dialogar com todo mundo, seja de direita ou de esquerda, e que tem soluções para a cidade. Esse discurso não emplacou, então ela vai ter dificuldade de roubar o lugar que, aparentemente, até aqui, está destinado ao Boulos no segundo turno. E a outra posição, o Pablo Marçal está claramente ameaçando a passagem do Ricardo Nunes, que antes era tida como natural, pelo uso da máquina, pela aprovação da gestão do prefeito, que oscila aí entre 25% e 30%. Imaginava-se que ele teria um lugar também no segundo turno. Hoje, esse lugar já não está tão assegurado, Fabíola, para o Ricardo Nunes. Ele é o principal prejudicado com a ascensão do Pablo Marçal, sem